Eu sempre fui mais da área comercial. Sempre fui, assim, gosto de conversar com as pessoas, tal, não sei o quê, e eu não sabia como virar a chavinha para falar, ó, vamos anunciar, entendeu? Então, minha abordagem comercial é bem suave, assim, porque até eu chegar nisso, entendeu? Mas eu sempre fui dessa área, mais comercial e uma área que eu gosto também, sabe? E também sempre cuidei muito dessa parte de, por exemplo, a câmerazinha lá tinha no jornal, eu ia todo jornal tava lá, né? Então eu que pegava, ligava, você for ver, às vezes você vê eu passando, ligando a câmera, tal, vendo, arrumando o som, sabe? Então eu gosto muito dessa parte Aham. também, sabe? Uma coisa que, como eu cresci nisso, eu gosto de ver como é que evolui. Então aí eu acabei me dedicando ali, fizemos debate aí na rádio também. Até tem um vídeo lá de um debate que se eu for ver lá acho que foi da primeira do Vanderlei, na segunda do Vanderlei, a segunda vez que ele foi eleito. Tem um debate que a gente fez lá na rádio mesmo, cara. Era uma câmera só que tinha, eu acho. Uhum. Então, no começo do debate que eu fiz, eu virei a câmera pro corredor, pra ver todo mundo entrando, sabe? Aham. Não tava mostrando ainda não tava passando ao vivo na Sim. rádio, mas no YouTube já tava. Então você viu o pessoal entrando, cumprimentando, tal, não sei o quê. Aí depois, na hora de começar, a gente tem uma sala lá, eu coloquei uma mesa e os três candidatos, um de frente pro outro, assim, era uma mesa redonda, assim, ó, Massa. e um de frente pro outro, cara. E O aí debate era é tenso, né, o velho? Reinaldo e o Zé Chico, né, que era quem tava, e o Franco também, o Pedrinho também participou, mas o Reinaldo e o Zé Chico era quem fazia as perguntas. Aí teve os critérios lá, o pessoal mandou pergunta, algumas a gente formulou, é, foi pro sorteio, todo um critério foi bem legal. Mas eles não apareciam na câmera, como era uma câmera só, ficava só a câmera deles. Então, na hora da pergunta, ficava o pessoal esperando ali, sabe? Ah, é o jeito que deu lá Mas foi pra algo super fazer. legal, que você vê Você- hoje, assim, Não, mas Não, sabe? e a era importância na que tem época era meio que inédito, né? um Tipo, não tinha debate. essa. Não, não tinha, É, pro YouTube, assim, não tinha, cara. Acho que tinha começado a função ao vivo, sei lá, cara. era Você vê que é bem. uma característica meio que incomum até da própria emissora, falando de uma maneira geral, assim, né? A Jovem Pan Nacional, né? Ela tem muito disso, de sempre ter sido muito inovadora, de estar É. sempre antes do tempo. E é legal de perceber que aqui em São João a gente tem essa vertente também aqui, que você acaba ajudando para que seja dessa forma também. Eu queria continuar um pouquinho nessa fase de início da rádio, assim. Como é que foi esses primeiros 5 anos aí? Pelo visto você viveu, tirando esse período de São Paulo, dentro da rádio. Mas como é que foi nesses 5, 10 anos acompanhar também a mudança da rádio, ainda mais dessa geração que surgiu quando chegou a internet aí, de fato, assim, nos streamings, rede social, essas coisas. Como é que a rádio se adaptou a isso, assim? O que eu vejo assim, né? A rádio, né? Até meu TCC foi sobre rádio, apesar de eu não estar na época trabalhando em rádio. Meu TCC na faculdade foi sobre rádio e, cara, eles adoraram lá. O que foi, curiosidade? Cara, era sobre tendência, acho que era futuro ou tendências da rádio, alguma coisa nesse sentido, assim. E foi super, sabe? Eu achei que não ia dar muito, não ia muito bem, né, cara? Porque eu fazia o TCC na hora que dava, cara. É, Tinha isso aí também. então tinha, Depois o francês lá, sobrou um tempinho. mas aí deu super certo, cara. Essa questão da rádio tá se adaptando Então, acho que isso aí é uma coisa que acho que todo meio de comunicação, cara, ele vai passar por transformações, né? Acho que o ser humano ele está sempre buscando algum tipo de interação que atenda aquela necessidade dele, né? Então, você está meio ali acostumado com algum tipo de consumir alguma coisa, parece uma coisa nova, mas chama atenção. E você acaba tendendo para aquilo, algo mais dinâmico ou não. Você pegar, por exemplo, às vezes, né, de gerações, você pegar uma geração mais antiga, às vezes ela consumia algo de uma maneira mais, vamos dizer, ela mastigava mais, ela estudava mais, entendeu? Hoje, se eu vejo assim, a mesma geração que antes era mais criteriosa, mais estudiosa, mais esmiuçava o assunto, hoje essa mesma geração ela consome as coisas mais rápidas também. E às vezes ela nem leva em consideração tudo aquele processo de esmiuçar, de entender, de pesquisar, né?
E as novas gerações também são a mesma coisa. Então, eu acho que assim, o ser humano é meio igual, né? Mesmo tendo gerações muito diferentes, eu acho que a tendência deles é ser, apesar de eu achar que todo mundo é muito especial e cada um tem a sua individualidade, eu acho que de uma maneira geral, assim, tem muita coisa em comum entre a gente que a gente acaba consumindo as mesmas coisas, né? Talvez de uma maneira um pouquinho diferente e tal. Eu acho que o desafio dos meios de comunicação é isso, cara, é você conseguir fazer com que a pessoa do outro lado, né, tenha interesse por aquilo que você está gerando, aquele conteúdo, aquela informação, aquela notícia, mas sempre, lógico, dentro desses parâmetros, né, da verdade, de ser algo correto, assim, né, tá falando, lógico, que a gente não vai falar de coisas não que extrapolam, que seja coisa errada, né? Então, coisas dentro desse parâmetro, acho que você tem um desafio, né, cara? Você prender a atenção da pessoa, você tem um conteúdo legal. Então, acho que é esse que é e vai ser sempre assim, entendeu? Agora a gente coloca a imagem. Antes era só o som. Não, agora a imagem não é mais suficiente. A imagem tem que ser rápida, tem que ter muito conteúdo em pouco tempo. Então, acho que é mais ou menos isso. É uma evolução. Acho que é difícil prever o que vai acontecer, né? Mas eu acho que é algo assim apaixonante de você ver, de você, porque assim, é o que você consome também, né? Sim. Então você acaba meio que fazendo algo, lógico que às vezes não é o que você consumiria 100%, mas é algo, sabe, que você quer saber, ó, putz, como é que eu vou conseguir prender atenção, sabe, passar uma informação legal. Acho que esse é um desafio assim de todo meio de comunicação, cara. E quem acaba não fazendo fica um pouco para trás. Porque né? eu acho que a Jovem Pan em si, eles estão. Eu falo a rede em si também, lógico, eles estão trazendo isso também. Eles estão inovando demais, né? Tanto é que o canal mesmo agora tem um canal TV aberta, né? Que eles estão. Entrou na TV agora. E, tipo, vocês estão com esse trabalho também aqui, pô, eu acho, eles estão inovando. Eu pensei, eu como consumidor de conteúdo, pô, uma hora eu quero ouvir um podcast no Spotify, por exemplo, outra hora eu tô vendo um vídeo no YouTube, outra hora eu tô lendo um artigo, por exemplo, no site, então, não é, isso é melhor do que aquilo. Eu acho que o grande ponto é a gente tentar distribuir nos máximos de canais possíveis, e eu acho que talvez seja essa tendência, né? Por isso que eu acho que é legal, por exemplo, vocês estão ali fazendo... Tá no Facebook ao vivo, né? Também a transmissão. Gente faz um jornal ali que vai ao vivo que tá super Facebook, legal, né? Nossa. Eu, por exemplo, eu sou dos anos 80, eu ouvi muito meu Jovem Pan, né? Acho que essa galera aqui, tipo, dos anos 80, começo dos 90, tipo, pegou muito isso, que é a época, né, o João, como é que era? Tinha o Furacão 2000, os negócios assim. Eram as músicas que tocavam aqui da nossa época, que era, né? E quem até transmitia... a minha geração, pegou. o finalzinho, assim, antes da gente ter essas plataformas de música, assim, pegou essa questão. Eu comprava aqueles CD, não sei se você lembra, saía as melhores músicas, um CDzinho do Jovem Pan, assim. 7 melhores, As 7 melhores. Cara, isso... Depois então, teve a revista que vinha com CD também. Então, por exemplo, o próprio programa do Emílio, a voz do Emílio é nostálgica pra mim, ele tá hoje... Sempre fez, lógico. Cara, eu acho o Emílio... não for o melhor comunicador hoje, eu acho que ele tá top 3, assim. Eu colocaria, ele é muito... Ele é um cara astuto, fera. cara. Não tem, é essa palavra mesmo, assim. É um cara maleável. Ele sabe lidar com qualquer pessoa que você botar na frente dele de uma maneira sensacional, sabe? Sem abaixar nível, sem nada. Ele também sabe a hora de promover um pouquinho mais de entusiasmo ali das pessoas. Então ele sabe a hora de jogar. Ele faz uma piadinha aqui, uma outra ali. Ele é um cara sensacional. E quantas pessoas, assim, fossem referências, saíram do Jovem Pan. Cara que, tipo, nasceram ali. Por exemplo, Carioca mesmo. Pô, quantos personagens que saíram dali que começou ali, que foram descobertos ali. Então, assim, meu, é uma história e pra gente tá aqui, tipo... Que assim, até teve aquele período, até perguntava assim, que pra mim foi até meio... Foi quando teve aquela série que entrou outra... programação, não sei, teve um período que vocês ficaram fora, né? Acho que Igreja Universal. 4 anos nós ficamos fora, voltamos agora. Voltou agora, mas assim, eu falei, pô, cara, 95, eu, por exemplo, senti muita falta. Eu tenho um hábito, pra você ver, eu tô com 35, 36, eu venho escutando, se eu vou falar no meu carro agora, tá 95,9. Não, uma pergunta até que eu queria fazer, acho que bate até com o assunto,
A gente é uma consequência da rádio, né? O podcast é uma Sim. outra vertente aí que surgiu a partir disso. E eu queria falar disso com você, Edu. Como é que você vê essa cena de podcast no Brasil? Qual a parte que você vê da rádio nisso, que pra mim é quase 100%? É óbvio que tem a questão da imagem, mas a gente mantém pela conversa, né? Quem fica pela conversa, muito mais que pela imagem. Como é que você vê a participação do rádio nessa nova cena de podcast que surgiu e tá bombando no Brasil, assim? Cara, eu acho assim, acho que até o Pânico, tanto que ele ganhou como melhor podcast, né, da Comunixer, né? Eu cheguei esse a ano, ver. né? Teve isso. Então acho que até o Pânico tá indo um pouco pra essa linha, né, cara? Que é essa conversa, assim, ter o convidado, ter informação, ter algo interessante ali nesse conteúdo, né, cara? É gostoso, eu acho que é um tipo de material que tem muita gente que consome. Você quer saber a história da pessoa, você quer saber o que está acontecendo, quer saber sobre aquele assunto, entendeu? Pode ser um podcast de algum assunto ou contando alguma história. Então, acho assim, está crescendo muito, né, cara? Porque acho que como tem muita coisa boa para ser falada, isso eu estava até conversando com o Reinaldo hoje, cara. Como que a gente perde pessoas e a gente não grava as histórias delas, sabe? Tem muita coisa, assim, pessoa que passou, que você conheceu, que foi maravilhosa, cara, e você não registrou as histórias dela, aquela riqueza toda que tinha por trás dela, sabe? Então, e eu sempre fui muito apaixonado por isso, sabe? Eu sempre gostei de pegar, sentar com as pessoas, escutar a história. Era da minha avó, que eu adorava escutar a história dela, do meu avô, seu Zé Lopes, adorava sentar e ver ele falar. O Loretti, quando ele está falando história, o próprio Léo conhece muito sobre a história da cidade. Então, você começa a ver essas histórias, é muito interessante, cara. Então, acho que para mim é meio que uma materialização disso, entendeu? Então, são histórias super especiais, pode ser da cidade, pode ser da história de vida da pessoa, que vai estar ali sendo contada, cara. Então, eu acho que, pelo jeito, eu não sou a única pessoa que gosta de escutar essas histórias, né? Sim. Não, eu adoro. Então, você pega todo mundo que... Algumas pessoas, né, que eu vi que passou aqui. Cara, histórias maravilhosas, né, cara? História de vida ali, coisa que, tipo, talvez a pessoa nunca ia registrar isso de uma maneira... Não ia ter um registro de material nisso. Ia estar ali na memória dela, na memória da família e tal. Aí talvez ia acabar se perdendo. Quando você põe isso num material digital ali, num áudio, num vídeo... Cara, isso eterniza, né? E é interessante você saber, né? E eu acho que o podcast ele ainda traz uma leveza para a conversa que acaba ajudando quem tá aí, principalmente como convidado, a se soltar, sabe? Fazer com que essa conversa seja de fato eternizada para ele também, para os familiares dele, assim. Eu acho que a maneira como ocorre, a falta de... o não ter cortes, né? Assim, de às vezes ser algo que às vezes, se a gente fosse fazer para uma entrevista, por exemplo, como eu fazia para a TV... Algumas coisas iam ficar de fora, sabe? Às vezes coisas que você fala, nossa, como é que eu vou tirar isso aqui? Aí você tem que fazer aquele cortezinho tem que caber em 2 minutos. Ali você fala, nossa, então vai sair isso. Você pensa do que você vai abrir mão. Eu acho que o legal do podcast é que a gente não precisa abrir mão de nada. E ainda fica com uma oportunidade de uma volta, sabe? De contar mais histórias, novas histórias das mesmas pessoas. Eu acho que ele cumpre muito bem esse papel.